Olá, pessoal! Eu sou Patrícia Mioto, professora de Língua Portuguesa e Redação do curso Professor Pimentel. E hoje eu estou aqui para fazer a correção da prova da Prefeitura de Ribeirão Preto que ocorreu agora no último domingo. Então vamos lá? Venha comigo. Leia a tirinha para responder as questões de número 1 a 3. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está me deixando. Isso vindo do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão. Ei, ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares, tá? Uma tirinha aí, né? Do nosso Kelvin Haroldo, né? Tirinha extraída, acessada em 15 de 8 de 2021. Então vamos lá. Primeira questão da sua prova da Prefeitura de Ribeirão. Segundo a tirinha, podemos entender que A. Kelvin considera importante andar de carro para ajudar a proteger as calotas polares. B. A mãe de Kelvin o elogia pelo seu cuidado com o meio ambiente. C. O garoto reconhece, no terceiro quadrinho, sua responsabilidade pelas consequências do efeito estufa. D. O diálogo entre Kelvin e sua mãe evidencia a passividade do garoto diante da destruição do planeta. E letra E. Kelvin se sente indignado por não ter sido informado acerca das alterações ambientais causadas pelo efeito estufa. E aí, o que você colocou nesta? Espero que você tenha colocado aí a letra E. Venha comigo. Olha só, pessoal, primeira coisa. Vamos lá, fazendo a correção aqui para você. A tão esperada correção da prova. Segundo a tirinha, podemos entender que... Então, venha. Olha só. Voltando aqui, a tirinha, para você que está começando agora a estudar para concurso público, a tirinha, claro, ela tem uma sequência de quadrinhos e o quadrinho mais importante geralmente é o último, ok? É aquele em que se consolida aí a moral da história, né, do autor da tirinha, tá? Então vamos lá. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Ó, esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar, ou seja, ele já traz a mensagem de que é algo sobre o qual ele não conhecia antes, algum assunto sobre o que ele não conhecia antes. Dizem, ó, continua nesse sentido de alguma novidade para ele. Anteriormente ele não sabia, ele não dominava a respeito do assunto. Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Voltando aqui, vejam, ó, olha a feição, olha, tá, a carinha aí do nosso personagem do Kelvin, olha aqui a indignação dele já, né, na representação ali não verbal, né, embora tenha linguagem verbal, mas ele está ali, né, totalmente indignado, a figura dele retrata isso, então toda essa percepção você tinha que ter, claro, tido, vislumbrado lá na hora da prova. Claro, você vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está me deixando. Então aqui ele fala da responsabilidade da mãe. A mãe representa, né, a geração anterior a ele. Que planeta a mãe vai deixar para ele? Aí vem a mãe e o critica, né? Isso vindo do garoto que quer ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão, ou seja, né, você está me cobrando algo, e você, na verdade, não corresponde ao resultado que você mesmo quer. Ei, ninguém tinha me falado. Aqui é que vem, pessoal. Por isso que eu estou fazendo leitura quadrinho por quadrinho com você. Ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares, tá? Ou seja, aqui ele reforça o fato de que ele desconhecia as consequências advindas do efeito estufa. Depois dessa releitura bem detalhada, vai ficar fácil chegarmos à alternativa. Segundo a tirinha, podemos entender que Kelvin se sente indignado por não ter sido informado acerca das alterações ambientais. Ele
A indignação dele decorre do fato de ele não ter sido informado a respeito da gravidade, né, desse fenômeno climático, acerca das alterações ambientais causadas pelo efeito estufa. Ok? Então, chegamos à letra E tranquilamente. Vamos tirar as outras? Vamos descartar? Letra A. Kelvin considera importante andar de carro para ajudar a proteger as calotas polares. Nada a ver com a informação textual, ok? Aqui, a letra A foi a tentativa de fazer você se confundir totalmente. Letra A totalmente descabida, nada a ver com a informação do texto fora. Letra B, a mãe de Kelvin o elogia pelo seu cuidado com o meio ambiente. O elogia? Não, o critica, né? Você está me cobrando uma responsabilidade? Você, pessoa que quer andar de carro, qualquer distância, né, maior que um quarteirão. Então, ela trouxe uma crítica, não um elogio. O garoto reconhece no terceiro quadrinho sua responsabilidade? Não. O garoto não reconhece a responsabilidade dele. O garoto atribui responsabilidade à mãe, à geração da mãe, ok? Tá? Letra D. Então, tiramos B, tiramos C. D. O diálogo entre Kelvin e sua mãe evidencia a passividade do garoto? Passividade nenhuma. Ele está indignado do começo ao fim, ok? Né? Quando ele é interpelado pela mãe, ele fala, olha, eu não sabia, tá? Dos efeitos aí do derretimento das camadas polares. Então, chegamos à letra E, linda e maravilhosa. Venha comigo na questão 2. Considere a frase a seguir. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. O termo mas estabelece entre as ideias a relação de oposição, como ocorre também com o termo destacado na frase. A. Expliquei-lhe sobre o efeito estufa e ele continuou a querer ir de carro para qualquer lugar. B. Se não me contarem sobre os problemas, não poderei ajudar. C. Os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar. Assim, vamos derreter o gelo das calotas polares. D. Não só o Kelvin, mas também sua mãe passaram a andar menos de carro. Letra E. Os poluentes estão prendendo o calor solar e derretendo o gelo das calotas polares. E aí, o que você colocou nesta? Hein? Venha comigo. Colocou letra A? Foi de letra A? Vamos lá? Olha só. Claro, você já vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Veja, a própria questão, ela traz aquele comando que nós chamamos de comando conceitual. O que significa dizer isso? O próprio comando da questão traz uma definição, traz um conceito a respeito da matéria, para refrescar a sua memória e para facilitar ali na hora da resolução. Ou não, né? Se você estudou, você vai saber, com certeza, e tenho certeza de que foi o caso. Venha comigo. O termo mas estabelece entre as ideias a relação de oposição. Então, ele já está trazendo para você aí a definição. Mas estabelece relação de oposição, como ocorre também com o termo destacado na frase. Então, venha comigo, olha só. Mas é uma conjunção adversativa, uma conjunção coordenativa adversativa que traz a ideia de oposição, como a própria questão, né, nos trouxe. Aí vem a letra A. Expliquei-lhe sobre o efeito estufa. E ele continuou a querer ir de carro para qualquer lugar. Olha só, expliquei-lhe sobre o efeito estufa. O efeito estufa traz consequências negativas. Temos que aderir a determinados hábitos para evitarmos o avanço aí das consequências gravosas, né, climáticas. Ok, tá. Então, expliquei-lhe sobre o efeito estufa e ele continuou a querer ir de carro, ou seja, continuou praticando uma atitude que iria sim contribuir para o derretimento lá das calotas polares. Então, pessoal, olha só, vem aqui comigo. Este E aqui, como falamos nas nossas aulas teóricas, este E, você lá na hora da prova, com certeza substituiu por mas. Com certeza, vou arrumar esse azinho para não parecer que tá com acento, que não é o caso, tá? Olha só. Agora sim. Este E significa mas. Expliquei-lhe sobre o efeito estufa, mas ele continuou a querer ir de carro. Então, este E
vinha com a relação com o sentido de oposição. Achamos a alternativa. Letra B. Se não me contarem sobre os problemas, não poderia ajudar. Este se aqui, iniciando o nosso período, a nossa oração, é um se condicional, é uma conjunção condicional. Patrícia, quando que eu sei que esse se é condição? Quando ele equivale a caso. Vou tentar escrever aqui. Quando ele equivale a caso, tá? Pessoal, esse A meu, ele não tem acento, tá? É porque na hora que eu vou escrever aqui, eu não está saindo tão bem. Agora sim, tá? O se, quando equivaler a caso, é condicional. Se não me contarem, não poderia ajudar. Caso não me contem, não poderia ajudar. Letra B, fora, não queríamos condição. Queríamos, sim, adversidade, como já achamos na letra A. Letra C, os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar. Assim, vamos derreter o gelo das calotas polares. Então, de modo que vamos derreter o gelo das calotas polares. Desse jeito, vamos derreter o gelo das calotas polares. Não nos interessava porque queríamos relação de oposição, tá? Letra D. Não só o Kelvin, mas também sua mãe. Pessoal, quem participou do pré-prova do curso Pimentel, eu trouxe esse mas também no nosso pré-prova. Quem fez o aulão do Pimentel acertou, sabe que esse mas também é adição, não nos interessava, tá? Letra E, os poluentes estão prendendo o calor solar e derretendo. Ó, estão prendendo e derretendo. Este E aqui também é soma, certo? Ok? Questão 2, superada. Agora vamos à questão 3. Está empregada em sentido figurado a expressão destacada em A. O que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? B. Os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar. Letra C. Você já vai ter batido as botas quando isso acontecer. D. Ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão. E. Ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares. E aí, o que você colocou nesta? Letra C. Ótimo, maravilhoso. Gente, esta questão estava tranquila, tá? Espero que você tenha aí com certeza acertado. Olha lá. Está empregado em sentido figurado. Falamos também nas nossas aulas e no nosso pré-prova. Sentido figurado, sentido conotativo, metafórico. Em contraposição, sentido denotativo, sentido real das palavras. Aqui, a questão explorava o sentido figurado. Então, venha, letra A. O que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Realmente, esse ouviu é do verbo ouvir no sentido de escutar mesmo, tá? Sentido denotativo, real, não nos interessava. Letra B. Os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar. Gente, é o calor do sol mesmo, então sentido real da palavra, das palavras, né, no caso. Então, não nos interessava. Letra C. Você já vai ter batido as botas quando isso acontecer. Bater as botas, você já vai ter falecido quando isso acontecer. Você já vai ter morrido quando isso acontecer. Então, a letra C veio, né? Maravilhosa, redondinha aqui para nós. Letra C, sentido conotativo, sentido figurado, sentido metafórico, certo? Letra D, ir de carro para qualquer lugar mais distante que um quarteirão. Olha só, aqui o lugar realmente é mais distante. Então, a palavra distante é aplicada no seu sentido real. Letra E, ninguém tinha me falado do gelo das camadas polares. Camadas polares são realmente as calotas polares, as camadas, né, aí de gelo, tá? Então, outro sentido aqui é real, né? Inclusive, essa letra C, esse bater as botas, chega até a ser um disfemismo, né? Eufemismo, suavização de termos. Olha, a pessoa já não se encontra entre nós. Quando você suaviza uma informação mais gravosa, né? Então, você aplicou a figura de linguagem eufemismo. Esse bater as botas, ou seja, uma maneira mais grosseira de se falar, nós chamamos de disfemismo em figuras de linguagem, ok? Leia o texto para responder as questões de número 4 a 8.
Colunista comenta relatório do IPCC sobre mudanças climáticas. O que já havia sido previsto vem sendo materializado. Desculpe, vou voltar. O que já havia sido previsto vem se materializando com o aumento médio da temperatura da Terra, chegando-se à conclusão de que esse aumento está chegando antes do previsto. Diz Paulo Saldiva em seu comentário sobre o texto relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. As consequências são as de que os ciclos hidrogeológicos vão aumentar em sua intensidade e frequência, provocando, de um lado, períodos de seca alternados com inundação, e, por outro lado, a elevação dos níveis dos mares comprometerá cidades costeiras, assim como a desertificação de algumas regiões afetará a produção de alimentos. Não bastasse tudo isso, as inundações e o aumento da temperatura vão facilitar o surgimento de vetores de doenças infecciosas, como dengue, zika, malária ou febre amarela. Aliás, em se tratando de saúde, deve-se observar ainda que os extremos de temperatura farão com que algumas pessoas com doenças cardiovasculares e respiratórias tenham sua saúde ainda mais comprometida, até mesmo com risco de morte. Para o colunista, ainda há tempo de reverter esse cenário de caos, embora parte dessas alterações, admite, seja reversível. Se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século para que a gente reverta as condições anteriores que nossos antepassados deixaram. Aí vem, né, um texto aí adaptado de 16/8/21, jornal da USP.br, Rádio USP. Aí vem o asterisco, né, fazendo a remissão à palavra citada no corpo do texto, hidrogeológico, relativo ao estudo das águas subterrâneas, ok? Então, vamos lá. Venha comigo. 4. De acordo com o texto, o relatório do IPCC aponta para a. As consequências que não eram previstas, como o aumento médio da temperatura da Terra. B. As consequências relacionadas ao ciclo das águas, cuja intensidade e frequência serão mais amenas. C. O comprometimento da configuração das cidades costeiras e do nível de produção de alimentos. D. O reaparecimento de doenças infecciosas já erradicadas, como a malária. E irreversibilidade do quadro, uma vez que, sequer após um século, tais condições serão revertidas. E aí, o que você colocou nesta questão? Tenho tanta coisa para comentar com vocês a respeito desta questão. Olha só, primeira coisa, venha comigo. De acordo com o texto, você que fez aula aqui sabe certamente que, de acordo com o texto, é comando típico de questão de compreensão textual, de questão de recorrência. Por quê, Patrícia? Porque questões de recorrência, questões de compreensão, elas têm este tipo de comando, de acordo com o texto, segundo o texto, após a leitura do texto, o autor textual diz que, ou seja, a questão sempre se reporta à leitura textual. Por quê? Porque a questão de recorrência, eu recorro ao texto e lá encontro a resposta. Então, essa é a primeira dica, é o primeiro recado aí para você que não tinha essa informação, tá? Espero, claro, que lá na prova você tenha raciocinado assim. Letra A. As consequências que não eram previstas, como o aumento médio da temperatura da Terra. Pegando o gancho aqui, ó, de acordo com o texto, o relatório do IPCC aponta para as consequências que não eram previstas, como o aumento médio da temperatura da Terra. Gente, não tem como. Vamos voltar ao texto. Olha só. O que já havia sido previsto vem se materializando com o aumento médio de temperatura da Terra, chegando à conclusão de que esse aumento está chegando antes do previsto. Então, mais uma vez, ó, está chegando antes do previsto. Logo, nas primeiras linhas do texto, o autor já menciona que havia sim previsão desse agravamento aí das consequências climáticas, das mudanças climáticas. Então, posso falar que as consequências
não eram previstas? Jamais. A letra A já cai aí, ok? Letra B. As consequências relacionadas ao ciclo das águas, cuja intensidade e frequência serão mais amenas. Então, está falando que, de acordo com o texto, o relatório aponta para as consequências relacionadas ao ciclo das águas, cuja intensidade e frequência serão mais amenas. Voltemos ao texto? Patrícia, tem que voltar ao texto? Sim, você não pode ter preguiça de voltar ao texto. A primeira leitura é uma visão geral, a segunda leitura já é aquela mais aprofundada em que você destaca as principais ideias textuais, ok? Então, venha lá. As consequências são as de que os ciclos hidrogeológicos vão aumentar em sua intensidade e frequência. Ó, o que veio aqui? A palavra aumentar. Vão aumentar. E o que fala a letra B? A letra B fala as consequências relacionadas ao ciclo das águas, cuja intensidade e frequência serão mais amenas, ou seja, serão mais brandas, não vão aumentar. Letra B fora, ok? Letra C, o comprometimento da configuração das cidades costeiras e do nível de produção de alimentos. Vamos ver? Olha lá. Provocando, de um lado, períodos de seca alternados com inundação. E, por outro lado, a elevação dos níveis dos mares, ó. A elevação dos níveis dos mares comprometerá as cidades costeiras, assim como a desertificação de algumas regiões afetará a produção de alimentos. A resposta estava literalmente no texto. Temos aí letra C, certo? Letra D, o reaparecimento de doenças infecciosas já erradicadas como a malária. Patrícia, eu pus essa porque eu achei super sensata. Estava isso no texto? Não, olha só. A letra D fala em reaparecimento de doenças. Vamos ver o que fala o texto? Olha lá. Não bastasse tudo isso, as inundações e o aumento da temperatura vão facilitar o surgimento de vetores de doenças infecciosas. Não fala em reaparecimento, fala em surgimento. Patrícia, mas então não é a letra D por isso? Mas é claro que não, tá? Reaparecimento é totalmente diferente de surgimento, ok? Surgimento é a origem, o reaparecimento já foi, já voltou, ok? Letra E, irreversibilidade do quadro, uma vez que sequer após um século tais condições serão revertidas. Final do texto. Olha só, eu sempre falo assim para você, né? Que a primeira leitura, como eu falei, global, a segunda leitura mais aprofundada, destacando as ideias principais. E atenção especial ao final do texto, porque o final do texto geralmente traz aquela ideia-chave, aquela eu digo assim, aquela ideia em que o autor textual bate o martelo a respeito do posicionamento dele quanto à temática textual, tá? Então, olha só, para o colunista, ó, essa parte aqui, ó, para o colunista, ainda há tempo de reverter esse cenário. Ainda há tempo de reverter esse cenário. Já caiu por terra a letra E, tá? Esse cenário de caos. Embora parte dessas alterações admite seja irreversível, ó, parte dessas alterações é irreversível, ele admite isso, mas se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século para que a gente reverta as condições anteriores que nossos antepassados deixaram. Perceberam? Era só voltar ao texto. Questão linda esta questão 4, tá? Espero que você tenha acertado. Questão número 5, venha comigo. Na última frase do texto, se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século. A vírgula marca um deslocamento da oração adverbial em relação à oração principal. Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada com a mesma finalidade. A. O aumento de temperatura vai facilitar o surgimento de doenças infecciosas, como a dengue. B. Pessoas com doenças cardiovasculares deverão ter mais cuidado, pois poderão sofrer com os extremos de temperatura. C. Para o colunista, precisamos voltar às condições deixadas por nossos antepassados. D.
A desertificação de algumas regiões será fato consumado, caso haja mais desequilíbrio nos ciclos hidrogeológicos. E, ainda que parte das mudanças climáticas seja irreversível, devemos agir para retardar seus efeitos. Pessoal, olha só, isso foi falado no nosso aulão, ok? No sábado, um dia antes da prova da Prefeitura de Ribeirão, no domingo. O que eu falei para vocês? Eu falei assim, ó, a vírgula, ela é pedida, ela é solicitada para registrar alguns fenômenos gramaticais. Um deles é a inversão das orações, orações em ordem inversa. Como assim? Olha só, quando nós temos um período composto, primeiramente vem a oração principal, aquela que não contém a conjunção, e depois vem a oração subordinada adverbial. Quando ocorre a inversão da ordem dessas orações, quando vem a adverbial primeiro e a principal depois, quem que registra essa inversão? A vírgula. Foi justamente o que foi pedido aqui na questão 5. Veja, ó, se fizermos tudo certo, percebam, ó, que o período, a oração, já começa com uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Caso façamos tudo certo, então se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século. Ó, então o que nós temos aqui? Nós temos a oração subordinada adverbial. Gente, a letra tá daquele jeito, né? Mas vocês estão acompanhando o que eu estou falando, né? Isso é o mais importante. Oração subordinada adverbial. Adverbial, aqui no caso condicional. E a segunda oração, aquela que não tem a conjunção, é a oração principal, certo? Como houve, então, essa inversão de ordem entre as orações, quem que vem aqui? Linda e maravilhosa, a vírgula, ela vem marcando esse fenômeno da inversão das orações. Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada com a mesma finalidade. Gente, questão maravilhosa. Olha só, e ainda que parte das mudanças climáticas seja irreversível, começou com uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? Então, ainda que parte das mudanças climáticas seja irreversível, devemos agir para retardar seus efeitos. Vamos lá, fazendo o nosso esqueminha aqui, né? O que nós temos aqui? Aqui eu não vou nem escrever, eu vou falar porque você vai anotar aí se for o caso. Ainda que parte das mudanças climáticas seja reversível, oração subordinada adverbial. Devemos agir para retardar seus efeitos, oração principal. Então, a mesma configuração do período que veio lá no comando da questão. Quem que veio aqui para figurar e marcar esse fenômeno de inversão das orações? A vírgula, tá? Então, questão muito bem feita, muito bem elaborada. Ótima questão. Letra A, vamos, né, descartar as demais. O aumento de temperatura vai facilitar o surgimento de doenças infecciosas, como a dengue, tá? Essa vírgula aqui, ela vem o quê? Ela vem trazer exemplo das doenças infecciosas anteriormente ditas, tá? Letra B. Pessoas com doenças cardiovasculares deverão ter mais cuidado, pois poderão sofrer com os extremos da temperatura. Essa vírgula aqui, ela abre uma explicação, ó. Com a conjunção aí, pois, né? Porque poderão sofrer com os extremos da temperatura. Pois igual a porque, aqui no caso, né? Letra C. Para o colunista, precisamos voltar às condições deixadas por nossos antepassados. Aqui houve uma inversão, de colocação do narrador para o colunista, aí ele traz a citação, né? Precisamos voltar às condições deixadas por nossos antepassados. Precisamos voltar às condições deixadas por nossos antepassados para o colunista. Segundo o colunista, seria isso, né? Seria em conformidade com a pessoa aí que foi trazida ao texto. Letra D. A desertificação de algumas regiões será fato consumado, caso haja mais desequilíbrio nos ciclos
hidrogeológicos. O que a letra D fez? A banca, né? Muito bem aí articulada, fez na letra D. Ela trouxe realmente uma oração principal e uma oração subordinada adverbial. Só que ela trouxe, pessoal, na ordem direta, tá? Essa primeira aqui, a desertificação de algumas regiões será fato consumado, é a oração principal, aquela que não tem conjunção. E a segunda tem. Inclusive, esta vírgula aqui, ó, ela é facultativa. Por quê? Porque, primeiramente, vem a principal, depois a subordinada adverbial. Quando se mantém esta ordem, o período está na ordem direta. Não há necessidade de vírgula. Mas, Patrícia, eu posso registrar? Posso. Inclusive, em redações, ela é muito bem-vinda, certo? Mas a letra E estava totalmente ali a configuração do período que veio no nosso comando. Eu fiz questão de detalhar de maneira bem aprofundada essa questão 5, porque ela veio maravilhosa. Tenho certeza de que você está curtindo a correção aí, tá? E quero que você esteja também só marcando certo, 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 certo. 6. Em atendimento à norma padrão de concordância nominal da língua portuguesa, as lacunas do trecho elaborado a partir do texto original devem ser preenchidas respectivamente por estava, tararã, alguma elevação da temperatura da terra, porém o período de seca e o de inundação, cada vez mais tararã, em diversas regiões, levam à conclusão de que os efeitos desse aumento estão chegando antes do esperado. É tararã, perseverança para reverter as consequências de cunho tararã causadas pelo aquecimento global. Vamos lá? O que você colocou nessa questão? Típica questão que já estava prevista aí no seu concurso público, né? Olha lá, letra A, sim? Então vamos lá. Prevista. Vamos retomar aqui, ó. Olha lá, estava prevista alguma elevação da temperatura da Terra. Então, Opa, perdão, gente. Estava prevista alguma elevação da temperatura da Terra. Então, estava prevista a elevação prevista, tá? Estou aí marcando o núcleo para que você saiba, né, o porquê da concordância aí, tá? Estava prevista alguma elevação prevista. A VUNESP está amando aí o particípio previsto, prevista, né? Terminado em ado, ido, ito, né? Então, olha lá, estava prevista alguma elevação da temperatura da Terra, porém o período de seca e o de inundação, adorei isso, cada vez mais, adorei o quê? Do que eu estou falando? O período de seca e o período de inundação. É disso que eu estou falando. Porém, o período de seca e o período de inundação, cada vez mais alterados. Períodos alterados, período de seca e período de inundação alterados, tá? Questão veio maravilhosa. Cada vez mais alterados em diversas regiões, levam à conclusão de que os efeitos desse aumento estão chegando antes do esperado. É necessário perseverança. Gente, não é querer falar não. Aulão do curso Pimentel. Falamos a respeito disso. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. Olha só, é necessário perseverança. Por quê? Não tenho determinante antes de perseverança, então predomina o quê? Predomina o masculino singular. Então, ó, é necessário perseverança. E se fosse a perseverança, Patrícia? A perseverança é necessária, ok? Tá? Questão maravilhosa. É necessário perseverança para reverter as consequências de cunho ambiental. Olha só, pessoal, o cunho é ambiental, certo? Questão linda, gente, de cunho ambiental causadas pelo aquecimento global. Ótima questão aí de concordância nominal, tá? Vamos lá para a questão 7. Considerando sempre o contexto, disse com correção que A. No trecho ciclos hidrogeológicos, a palavra hidrogeológicos classifica-se como um substantivo composto. B. Nos segmentos,
um aumento e um século, o termo um exerce a mesma função gramatical. C. A expressão cenário de caos apresenta uma locução adjetiva. D. Na construção por outro lado, o pronome outro ajuda a definir de forma objetiva e pontual uma nova perspectiva. Letra E. Na expressão até mesmo com risco de morte, os termos mesmo e com são preposições. E aí, o que você colocou nesta questão? Hein? Fale para mim. Fale que eu escuto. Olha só, pessoal. Vamos lá. Olha só. Considerando sempre o contexto, disse com correção que: letra A. No trecho ciclos hidrogeológicos, a palavra hidrogeológicos classifica-se como um substantivo composto? Não, substantivo composto é aquele que tem mais de uma raiz. É aquele que é formado por duas ou mais raízes, dois ou mais radicais, ok? Tá? E não é o caso, porque essa palavra aqui, ó. Opa, perdão. Essa palavra aqui, ela é formada por apenas uma raiz, certo? E somada a ela, anteposta a ela, nós temos aqui o hidro, ok? O hidro que está funcionando aí como um afixo, ok? Na palavra, tá? Letra B. Nos segmentos, um aumento e um século, o termo um exerce a mesma função gramatical? Olha só, veja aqui, ó. Vou voltar, primeiro parágrafo, um aumento, só para contextualizar, até porque a questão, ela fala, né? No contexto, quer-se a correção. Então, vamos lá, um aumento. Toma esse cuidado para que você entenda realmente o porquê da resposta, tá? Da questão em si. O que já havia sido previsto vem se materializando com um aumento médio da temperatura da Terra. Esse aumento médio, esse está fazendo papel de artigo indefinido em relação ao aumento médio da temperatura da Terra. Nós temos artigos definidos, o, a, os, as, e artigos indefinidos, uma, uns, umas. Artigos definidos, rapidamente, artigos definidos, eles definem, especificam. Artigos indefinidos, eles generalizam, tá? Eles, o nome já diz, são indefinidos, eles indefinem. É uma maneira mais genérica, digamos assim, de se contextualizar, tá? Então, um aumento aí, guarde esse é artigo. Aí nós temos, acho que é o parágrafo 3º. Qual que é o trecho aqui? Em um século, vamos procurar aqui um texto, um século, achei. Ó, o final do texto. Se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século. Vai ser necessário mais de um século. Eu posso substituir esse que está, né, antes aí do substantivo século por 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos? Patrícia, posso. E se você contextualizou essa substituição que você experimentou, fez sentido? Fez. Este não é artigo indefinido como o primeiro. Este é numeral, 1 século, 2 séculos, 3 séculos, ok? Então, voltemos lá à nossa questão, tá? Nos segmentos aumento e 1 século, o termo exerce a mesma função gramatical? Não, não é a mesma, tá? Primeiro vai ser indefinido, artigo indefinido, e o segundo numeral. C. A expressão cenário de caos apresenta uma locução adjetiva? Gente, nós falamos a respeito disso nas nossas aulas, primeiras aulas teóricas lá da nossa gramática normativa na parte de morfologia. Vejam, e é a nossa resposta, tá? Olha só, o que eu quero falar para você? A expressão cenário de caos, ó, de caos, está qualificando o cenário, tá? Você que fez curso aqui na Escola Pimentel sabe disso. A expressão cenário
de caos, então vamos analisar. De caos está qualificando o cenário. Cenário é substantivo. Eu posso falar cenário de caos, cenário caótico. Posso? Posso. Caótico seria o adjetivo qualificando o cenário. De caos é uma locução, porque é uma expressão, tá? Quando você tem um conjuntinho de palavras com aquela determinada função, de caos qualifica do mesmo jeito que caótico, certo? Cenário caótico, cenário de caos. Tá, está qualificando da mesma forma, assume a mesma função. Como que eu chamo mais de uma palavra com a função de adjetivo? Locução adjetiva, que é o caso aqui do de caos em relação ao cenário. Gente, questão maravilhosa, tá? Então, apresenta sim uma locução adjetiva. De caos é locução adjetiva do substantivo cenário, certo? Letra D. Na construção, por outro lado, o pronome outro ajuda a definir de forma objetiva e pontual uma nova perspectiva. Eu já pararia ali a definir de forma objetiva. Por quê? Olha só. Outro. Pronome indefinido. Sabemos que pronome indefinido traz ideia vaga, indefinida, imprecisa, não tem nada a ver com forma objetiva e pontual, ok? É muito pelo contrário, ok? Pronome indefinido, alguém saiu, outra pessoa chegou, muitos faltaram. Você não sabe quantos são, você não sabe quem são. Alguém saiu da sala. Quem é esse alguém? Pronome indefinido. Outro problema aconteceu. Não sei qual que é esse outro. Então, não é forma objetiva e pontual. Já para por aí, tá? Letra E, para fecharmos a questão, como nós fazemos aqui em sala de aula no nosso curso, na expressão até mesmo com risco de morte, os termos mesmo e com são preposições. Olha, até mesmo com risco de morte. Com, sim, preposição. Ok? Só que esse mesmo aqui, ele tá com uma relação com o sentido de inclusão. Até inclusive com risco de morte. Então, não se ele está fazendo um papel de advérbio aqui, tá? Ele está revestido aí numa roupagem de advérbio. Então, não é preposição o mesmo. O com, sim, tá? Tudo bem? Questão linda. Venha comigo, questão 8. No trecho do primeiro parágrafo, embora parte dessas alterações, admite, seja irreversível, a expressão destacada introduz em relação à primeira parte do enunciado uma: A, condição, B, comparação, C, concessão, D, consequência e oposição. Pessoal, questão para se fazer ali em 10 segundos, né? Certo? Mais uma dica que veio no nosso aulão de véspera. Olha só, venha comigo. Embora parte dessas alterações, admite, seja irreversível, então esse embora aqui, ele está dentro de um contexto de concessão, né? Nós sabemos que as conjunções subordinativas, adverbiais, concessivas, elas o quê? Elas trazem a quebra de um raciocínio lógico. Elas trazem essa concessão, tá? Vou dar um exemplo bem fácil para você que está começando aí os seus estudos para você entender. Olha só. Embora fizesse muito calor, o garoto levou agasalho. Opa, quando se faz calor, não se leva agasalho. O embora é nesse contexto, tá? A concessão, ela vem dessa forma, ok? Tá? Então, olha lá. Embora parte dessas alterações, admite, seja irreversível, aí se você quiser voltar ao texto só para entender, tá? Estamos aqui numa correção, então o objetivo é esse, detalhar, né? Lá na prova você não precisaria fazer tudo isso, embora concessiva, parta para a próxima, né? Aqui, ó. Deixa eu me localizar. Aqui, ó. Embora parte dessas alterações admite seja irreversível, então, embora parte seja irreversível, se fizermos tudo certo, vai ser necessário mais de um século para que a gente reverta. Embora parte dessas alterações seja irreversível, se houver empenho, uma parte vai se reverter, certo? Seria esse o sentido da concessão, por isso que eu fiz questão de voltar ao texto com você.
Letra A, condição? Não, não era condicional. Letra B, comparação? Não, não estava comparando. Letra C, consequência? Não, não trazia ideia de consequência. E E, oposição? Não, concessão. Ó, oposição ia ser uma conjunção adversativa, tá? Contudo, entretanto, no entanto, todavia, porém, mas. São as principais, ok? Leia os versos da música Asa Branca para responder as questões de número 9 a 11. Quando olhei a terra ardendo, tal qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para mim voltar, ir para o meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Gente, olha só, Asa Branca, né, de Luiz Gonzaga, um clássico. Eu achei engraçado os alunos, eles, né, depois da prova, eles vêm, né, conversar conosco. Eles, Patrícia, eu não conseguia resolver a questão, eu só ficava cantando a música, pelo amor de Deus, não é hora de cantar. Ok, resolva lá, depois você canta depois da prova, né? Então vamos lá. 9. Pode-se concluir corretamente que a pessoa que se expressa pelos versos da música A. Anseia pelo momento de estar a muitas léguas daquela vida sofrida. B. Mostra que não deseja regressar ao sertão ao restringir sua volta ao verde dos pastos numa terra seca. C. Segue amargura por ter deixado o sertão, pois partiu a contragosto. D. Inicia a canção feliz celebrando a tradicional festa de São João. E. Aconselha Rosinha a parar de chorar, pois logo ele a buscará. Gente, olha só. Eu espero que você tenha colocado a letra C. Sente amargura por ter deixado o sertão, pois partiu a contragosto. O que eu disse para você no nosso pré-prova, no nosso aulão de véspera? Falei assim, ó, em linhas gerais. Claro que eu não vou repetir tudo, porque não é o caso. Quando você ler um texto, preste atenção ao final dele, porque o final dele realmente vem revelando o que de principal contém aquele texto. Então, veja aqui, ó. Vem aqui comigo. Olha só. Hoje... Opa, perdão. Aqui. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar e ir pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração? Meu coração fazendo aí uma referência à Rosinha, certo? Com este final aqui muito bem absorvido lá na hora da prova, você chegaria aqui à nossa resposta. Pode-se concluir, primeira coisa, ó, você já bateu o olho no comando da questão e já viu que se trata de questão de interpretação. Pode-se concluir, pode-se depreender, o texto sugere que, quando o autor menciona tal coisa, depreende-se que, extrai-se a ideia de que. Tudo isso, extrair, concluir, depreender, sugerir, revelar, são verbos em que apontam uma questão de interpretação para você resolver lá na sua prova, tá? Pode-se concluir corretamente que a pessoa que se expressa pelos versos da música A. Anseia pelo momento de estar a muitas léguas daquela vida sofrida? Não! Ele quer voltar. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo para mim voltar, ir para o meu sertão. Ele quer voltar. Ele quer que as coisas melhorem, que o clima melhore, que a chuva venha para ele poder voltar, tanto para a terra dele quanto para a Rosinha, né? Então, letra A, nada de nos atender. B, mostra que não deseja regressar ao sertão ao restringir sua volta ao verde dos pastos numa terra seca. Gente,
mostra que não deseja regressar, ele deseja regressar. Só por aqui, pelo início da B, eu já iria para a letra C, né, lá no momento da prova. Aí vem a letra B ainda, continuando, ao restringir sua volta ao verde dos passos numa terra seca. Não, o que ele fala aqui, ó, espero a chuva cair de novo para mim voltar e ir para o meu sertão, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Ou seja, quando começar a florir novamente a plantação, né? Olha lá. Sente amargura por ter deixado o sertão, pois partiu a contragosto? Sim, gente, olha só. Numa triste solidão, espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão, quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu? Meu coração. Meu coração, quem que é? Aqui, ó. Meu coração. Achei. Meu coração aqui, ó. Rosinha, certo? Gente, aula de interpretação. Dá vontade de você ficar aqui até amanhã, né? Olha lá. Letra D. Inicia a canção feliz, celebrando a tradicional festa de São João. Isso aqui é para aquela pessoa assim que não entendeu nada do texto, né? Que, claro, não é o seu caso. Quando olhei a terra ardendo, tal qual fogueira de São João. Ele só faz uma comparação. Terra ardendo, terra seca, ok? Eu perguntei a Deus do céu, uai, por que tamanha judiação? Tamanha judiação, a terra ardendo, ok? Tá? Texto lindo, música linda, atemporal, né? Letra E. Aconselha a Rosinha a parar de chorar, pois logo ele a buscará. Ele até fala, não chore não, viu? Mas ele não a buscará. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei. Ele vai voltar e não vem para buscar a Rosinha, né? Que eu voltarei, viu, meu coração? Tá? Então, que vocês tenham cantado a música depois e que tenham na hora acertado aí a questão da prova, certo? Então vamos lá. Questão 10. Os termos que apresentam respectivamente sentido contrário a falta, longe e espalhar são: letra A, míngua, remoto, amontoar. B, fartura, apartado, dissipar. C, deficiente, recuado, dispersar. D, profusão, rente, agregar. E, carência, cerca, difundir. Vamos lá. Típica questão que cairá na sua futura prova também, tá? As boas bancas, no caso aqui a VUNESP, ela pede e outras boas bancas também pedem essa parte da exploração dos sinônimos, antônimos, a parte semântica, tá? Então vamos lá. Os termos que apresentam respectivamente, então, ó, já vou guardar aqui. Sentido contrário, gente, ó, é aquela dica que eu dou em sala de aula. Cuidado para não achar a alternativa que corresponde a sinônimo. Ele quer, no caso, antônimo. Sentido contrário, sentido oposto, antônimo. Sentido equivalente, sentido igual, sinônimo. Mas no caso aqui em tela, era sentido contrário, antônimo, tá? Então, em relação, ó, vamos lá. As palavras falta, longe e espalhar. Veja. Sentido contrário, antônimo. Falta, míngua, já é sinônimo. Fartura, guardo a letra B, começou bem. Fartura é o oposto de falta. C, deficiência. Deficiência se aproxima de falta, né? Deficiência de alimentos, falta de alimentos. Fora. E, carência. Carência também se aproxima de falta, equivale a falta. Então, já tiro aí de cara 3 alternativas. Fiquei com a letra B e com a letra D. Agora vamos à próxima palavra, tá? Quando a dica que eu sempre dou em sala de aula para você, quando houver este caso aqui, estou diante de 3 palavras. Se com uma delas eu tenho mais facilidade, comece com aquela palavra com a qual você tenha mais facilidade de encontrar a resposta. Parta sempre da mais fácil para você. Isso é muito pessoal, muito subjetivo, tá? Então, como aqui as palavras estavam assim em equivalência vamos dizer, né, de dificuldade ou de facilidade, não estavam nem muito fáceis, nem muito difíceis, então estou fazendo aqui na ordem, tá? Olha só, palavrinha longe. Vamos lá. Longe. Estou entre B e D. Longe, apartado. Aquele campo fica longe, aquele campo fica apartado.
Opa, isso daqui já deu um sinônimo. Fácil assim, Patrícia? Sim. Falta profusão. O que é profusão? Grande quantidade, tá? Longe, rente, algo longe, algo rente, próximo, né? E espalhar, agregar. Pronto, achei a letra D. Perceberam como eu fiz? Primeiro, eu já descartei as impossíveis. Você já trabalha com poucas alternativas. Dentre as que ficaram, você foi lá analisando. Pronto, a letra B já deu outro sinônimo, não era o que eu queria antônimo. Letra D, linda, maravilhosa. Certo? 11. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de regência verbal da língua portuguesa e está em conformidade com as informações do texto. A. A falta de água e a perda do gado implicaram na partida do sertanejo. B. O sertanejo aspira o momento em que a chuva irá cair novamente e o verde se espalhará na plantação. C. Rosinha anseia com o momento de rever seu namorado. D. O sertanejo informou Rosinha de sua partida, deixando-lhe seu coração. E. O sertanejo não suportou assistir o desmatamento do sertão. E aí, o que você colocou? Pessoal, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, crase, pontuação, colocação pronominal são matérias certas em toda boa prova de concurso público. E aí está, né? Questão 11, olha lá. Eu queria regência verbal em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, certo? Letra D de dado. O sertanejo informou Rosinha de sua partida, deixando-lhe seu coração. Veja, olha só. Quem informa, informa alguém de algo. Lindo, o verbo informar veio com a regência maravilhosa. O sertanejo informou Rosinha de sua partida, deixando-lhe seu coração. Deixando seu coração, deixando o coração. O sertanejo informou Rosinha de sua partida, deixando seu coração para ela. Ok? Tá? Lindo, maravilhoso. Veio redondinho aí o caso do assunto regência para nós. Agora vamos lá nas demais. Vamos lá, deixa eu pegar a caneta aqui. A falta de água e a perda do gado implicaram na partida do sertanejo. Pessoal, o que nós estudamos em sala de aula? Regência do verbo implicar. Implicar no sentido de acarretar, de trazer consequências, é um verbo transitivo direto. VTD, sabemos, pede objeto direto, complemento sem preposição. Então, ó, a falta de água e a perda do gado implicaram a partida do sertanejo, tá? Esse a partida é objeto direto, tá? O que implica algo. B. O sertanejo aspira o momento. Opa, já paro aí. Por quê? Porque estudamos que o verbo aspirar, neste sentido que está configurado na letra B, aspirar no sentido de almejar, ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. O sertanejo aspira ao momento em que a chuva irá cair novamente e o verde se espalhará na plantação, se espalhará pela plantação. Também daria certo. Letra C. Então, não temos A, não temos B. Letra C, Rosinha anseia com o momento, ó. Rosinha anseia pelo momento de rever seu namorado. Quem anseia, anseia por algo, tá? Então, Rosinha anseia pelo momento de rever seu namorado. Letra D, já vimos, maravilhosa. Letra E, o sertanejo não suportou assistir o desmatamento do sertão? Não! Assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto que pede obrigatoriamente preposição a. O sertanejo não suportou assistir ao desmatamento do sertão, certo? Questão muito bem feita. Leia o texto para responder as questões de número 12 a 15. Furto em flor. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso
e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua dedicação, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem? Sendo autor do furto, eu assumir a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via morrer. Já murcha, e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua vir jogar lixo de sua casa neste jardim? Olha lá, um texto de Carlos Drummond de Andrade, nada mais, nada menos do que ele, ok? De 1992, aí, né? Prosa e Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Questão 12. Pela passagem, sendo autor do furto, eu assumir a obrigação. Eu havia morrer. Conclui-se corretamente que a atitude do narrador foi de A. Isenção ao perceber que a flor iria morrer. B. Responsabilidade por sentir-se arrependido por tê-la furtado. C. Egoísmo por não tentar levá-la ao médico de flores. D. Apreço por tê-la restituído ao jardim do edifício vizinho. E. Negligência por não lhe dar água suficiente para a sua sobrevivência. E aí, pessoal, o que vocês colocaram nesta? Foram de letra B? Olha só. Vamos aqui, ó, venha comigo. Sendo autor do furto, eu assumir a obrigação. Eu assumira a obrigação. Eu havia morrer. Sendo autor do furto, eu havia morrer, tá? Conclui-se corretamente que a atitude do narrador foi, olha só, primeira observação, questão 12, mais uma questão de interpretação de texto. Por quê, Patrícia? Porque lá no comando veio aí o verbo, né, o verbo-chave, digamos assim, que nos apontou que se trata de uma questão de interpretação. Conclui-se que, depreende-se que, né, pode-se deduzir que, revela que, tá? Então vamos lá. B, responsabilidade por sentir-se arrependido por tê-la furtado. Pessoal, olha só. Sendo autor do furto, eu assumir a obrigação. Esse assumir a obrigação reescreve, aliás, responsabilidade da letra B, reescreve o assumir a obrigação que está lá no comando do texto. Eu havia morrer. Então, sendo autor do furto, eu havia morrer, por sentir-se arrependido por tê-la furtado. Pronto, é a reescritura aí na letra B do que está no comando da questão. Pode-se concluir responsabilidade por sentir-se arrependido por tê-la furtado, tá? Deixa eu apagar aqui esses meus rabiscos que eu faço no momento para você enxergar como estava lá, né, no texto. Então, vamos lá. Essa questão, esse tipo de questão, eu sempre alerto os meus alunos de que, olha só, dá para você corrigir de maneira vertical. Por quê? Sendo autor do furto, eu assumir a obrigação, eu havia morrer. Isso é isenção? Você está se isentando? Você está se abstendo? Não. Letra A, fora. Você está aí com uma atitude de egoísmo por não tentar levá-la ao médico das flores? Não. Muito pelo contrário, ele está arrependido, né? Ele está sentindo um remorso, ele chamou a responsabilidade para si. Apreço por tê-la restituído ao jardim do edifício vizinho? Não, nada a ver, ó, extrapolação ao texto e não é apreço, tá? Negligência por não lhe dar água suficiente para a sua sobrevivência? Não, ele não negligenciou. O que eu quero dizer com essa correção vertical? Olha só. Opa, perdão. Só para você
da próxima vez já saber, tá? Que nós temos isso aqui, ó. Isenção, não, fora. Egoísmo, não, fora. Apreço, não, fora. E não, negligência. Então, só pelas palavras ali que comandam cada alternativa, você já consegue retirar uma a uma. E aí vem, como nós já falamos, responsabilidade, reescrevendo aí obrigação, certo? Ok? São formas e formas de se fazer a mesma questão, tá? De maneira mais objetiva, a vertical, ou de maneira mais detalhada, certo? Como eu fiz com vocês. 13. Assinale a alternativa em que a concordância verbal e a regência nominal estão em conformidade com a norma padrão. A maior parte das pessoas me condenaria assim como o porteiro. Afinal, é difícil permanecer alheio a um furto. B. Devem haver bons motivos para a flor empalidecer, compatíveis às minhas ações. C. Plantei-a no vaso, renovei sua água, contemplei-a, mas os atos não têm sentido se agirmos contrariamente com o que deveríamos. Letra D. Sou eu, sofrerei as consequências de tê-la furtado, sempre acostumado a ter tudo em minhas mãos. E. Tratam-se de questões de honra e afeto. Apeguei-me à flor, não seria a obediência com as regras que me impediria de devolvê-la ao jardim. E aí, esse tipo de questão, para você que já está afiado, afiada aí, só na leitura você já vê uma certa dificuldade de fluir a leitura porque tem coisa errada na alternativa, ok? Você, se não chegou a este ponto, chegará a ele, certo? Olha lá, letra A é a nossa resposta. Vamos ver aqui por quê. Olha lá. A maior parte das pessoas me condenaria. Nós temos aqui um verbo, perdão, nós temos aqui um verbo no singular, condenaria. Vamos ver o porquê desta aplicação, que é correta, e você verá isso agora. A maior parte de. A maior parte de é a chamada expressão partitiva. Então, grande parte de, o grosso de, metade de, a maioria de, tá? Então, a maior parte de é uma expressão partitiva, porque ela indica parte. E quando ela está ao lado de substantivo plural, abrem-se duas possibilidades de concordância do verbo. Ou com a expressão partitiva, que foi o que aconteceu, ou com o substantivo plural, o termo especificador ao lado. Então, eu poderia aqui, para a letra A, ter duas respostas. A maior parte das pessoas me condenaria, a maior parte das pessoas me condenariam, se eu desse ênfase ao substantivo pessoas, certo? Mas veio aí o verbo no singular, concordando com a expressão partitiva. Linda, maravilhosa. Assim como o porteiro, a maior parte das pessoas me condenaria, assim como o porteiro. Afinal, é difícil permanecer alheio a um furto. Quem permanece alheio a. Letra A, maravilhosa. B. Devem haver bons motivos. Opa, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos uma locução verbal, em que o verbo principal é o verbo haver, e sabemos que o verbo haver no sentido de existir, que é o caso, tá? Devem existir bons motivos. Posso substituir? Posso. Verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal, não tem sujeito, não tem plural. Então, se ele é o principal na locução, como é, ele manda na concordância. Ele fala assim, ó, ele fala assim, auxiliar. Ele fala assim, ó, auxiliar, você vai concordar, né? Eu sou impessoal. Eu, verbo haver principal, sou impessoal. Então, você vai me obedecer. Deve haver bons motivos. Recapitulando, deve haver locução verbal, em que o verbo principal é o verbo haver no sentido de existir, é um verbo impessoal. Ele é principal e é impessoal. Essa impessoalidade dele passa para o seu auxiliar, que é o dever, tá? Então fica tudo no singular. Deve haver bons motivos para a flor empalidecer, compatíveis às minhas ações. Compatíveis com
as minhas ações, tá? O que é compatível com algo. C, plantei-a no vaso, renovei sua água, contemplei-a. Mas os atos não têm sentido. O que não tem sentido? Os atos. O verbo ter, no seu plural, ele possui o acento diferencial, que é o acento circunflexo. O acento circunflexo marca o plural. Então, ó, acento diferencial que vem marcando, neste caso, o plural. Os atos não têm sentido se agirmos contrariamente a mais o, ao, né? Mais uma vez eu borrei aqui, tá? Mas ainda bem que você está prestando atenção ao que eu falo, tá? Porque a caneta eu ainda não domino, tá? Então, ó, os atos não têm sentido se agirmos contrariamente ao que deveríamos, tá? Contrariamente ao que deveríamos. Contrariamente a. D. Sou eu, sofrerei as consequências de tê-la furtado. Sempre acostumado a ter tudo em minhas mãos. Pessoal, essa letra D, ela já começou totalmente sem sentido. Eu, de cara, já a retiro. Sou eu, sofrerei as consequências. Então, totalmente em desconformidade com a norma padrão. Letra E. Tratam-se de questões de honra e afeto. Olha só. Para quem estudou, já bateu o olho na letra E e já viu qual que seria o erro dela. Qual é o erro dela? Olha lá. Aqui no caso, trata-se de questões de honra e afeto. Por quê? Quem trata, trata de algo. Quem trata, trata de. E sabemos que, olha só, sabemos que um verbo transitivo indireto ao lado da partícula ser configura o que se chama de sujeito indeterminado. Trata-se de questões. Trata-se de questões. Você não sabe quem trata sujeito indeterminado. Qual que é a consequência disso, Patrícia? A consequência é que o C, por estar na configuração de um sujeito indeterminado, é um índice de indeterminação do sujeito, e o verbo tratar, aqui um verbo transitivo indireto ao lado do C, que me dá sujeito indeterminado, esse VTI, ele deve obrigatoriamente ficar na terceira do singular. Então, ó, verbos intransitivos. Verbos transitivos indiretos, como é o caso, e verbos de ligação ao lado da partícula C configuram sujeito indeterminado. Duas consequências: esses verbos sempre ficam na terceira do singular e o C do contexto do sujeito indeterminado se chama índice de indeterminação do sujeito. Certo? Ok? Então, trata-se de questões de honra e afeto. Apeguei-me à flor, não seria a obediência às regras, ó. Não seria a obediência às regras, obediência a, preposição a, vinda do nome obediência, mais artigo as antes do nome feminino regras. Me dá o quê? Me dá sinal indicativo de crase. As regras, tá? Trata-se de questões, apeguei-me à flor, não seria a obediência às regras que me impediria de devolvê-la ao jardim. Certo? Corrigimos aí a questão 13. Ótima questão, hein? Venha comigo na questão 14. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o trecho reescrito a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. A. Tinha a cor particular da morte, já murcha. Então a depositei docemente no jardim, no qual desabrochara. B. A coloquei no copo por puro desaviso. Não a queria ofender, mas logo que percebi sua infelicidade, corrigi meu erro. Letra C. O porteiro me repreendeu como se eu lhe estivesse fazendo algum mal. Letra D. Não se tratava do roubo de uma flor, mas sim de um furto. Afinal, jamais faria mal. E. Quem deu-te esta ideia absurda de jogares lixo nesse jardim? Ótima questão de colocação pronominal, hein? E aí, o que você colocou nesta? Letra A? Muito bom. Então, vamos lá. Venha comigo. Tinha
a cor particular da morte. Já murcha, então, a depositei docemente no jardim, no qual desabrochara. Então, a depositei. O que está acontecendo aqui? O pronome pessoal oblíquo a está antes do verbo depositar. Está ocorrendo a próclise. Em razão do quê? Em razão desta atração aqui, ó. O então, enquanto palavra atrativa, atraiu o pronome oblíquo a para perto dele, certo? Então, a letra A, linda, maravilhosa, ok? Aí temos aí, tinha a cor particular da morte, já tô vendo se é só esse caso de colocação. Tinha a cor particular da morte, já murcha, então a depositei docemente no jardim, no qual desabrochara. É isso mesmo, tá, pessoal? Letra B. A coloquei no copo. Pare tudo. Nunca se inicia a oração com pronome pessoal oblíquo átono. Então, olha só. Coloquei-a no copo, seria a correção, coloquei-a, né, no copo por puro desaviso, não a queria ofender. Aqui ficou bonito, ó. Olha só. Aqui, ó, vamos explorar tudo, né? Já vamos aproveitar aí a oportunidade, né? O pronome oblíquo está sendo atraído aí pela palavra atrativa não, tá? Palavra negativa, advérbio de negação. Coloquei-a no copo por puro desaviso, não a queria ofender, mas logo que percebi sua infelicidade, corrigi meu erro. Tá, letra B superada. C, o porteiro me repreendeu como se eu lhe estivesse fazendo algum mal. Pessoal, estivesse fazendo, o que que eu tenho aqui? Locução verbal em que o verbo principal é o gerúndio. Verbo principal veio na forma nominal gerúndio. Sempre é possível fazer o quê? A ênclise ao gerúndio. Deixa eu apagar que ficou feio, né, gente? Eu sou perfeccionista, então eu sofro, né? Então, ó, o porteiro me repreendeu como se eu estivesse fazendo-lhe, agora melhorou, algum mal, certo? Letra C, letra D, não se tratava do roubo de uma flor, mas sim de um furto. Afinal, jamais faria-lhe mal. Opa, ó, olha só. Jamais é palavra atrativa, ok? É outro advérbio, atrai. Então, jamais lhe faria mal. Jamais lhe faria mal. O lhe está sendo traído pela palavra jamais, tá? E aí, fator de próclise, certo? Letra E. Acabei. Letra E. Vamos lá. Quem deu-te esta ideia absurda de jogares lixo nesse jardim? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um pronome interrogativo. Pronome interrogativo é fator de próclise. Então, quem te deu? Quem te deu esta ideia? Então, o T, pronome oblíquo átono, fica antes do verbo dar. Por quê? Porque eu tenho na configuração aí, eu tenho um pronome interrogativo, e pronome interrogativo é palavra atrativa, é imã, puxa o pronome oblíquo para perto dele, certo? Última questão da nossa prova da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Venha comigo. 15. Considere a frase. O porteiro assistia a toda a cena sem perceber minha culpa. Meu desejo de retornar a flor, aquele lugar no qual ela desabrochara e do qual a furtei. O porteiro assistia a toda a cena sem perceber minha culpa. Meu desejo de retornar a flor àquele lugar no qual ela desabrochara e do qual a furtei. Em conformidade com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas respectivamente por A, aquele A, B, aquele A. Bom, todas as alternativas se equivalem, né? Aí, sonoramente falando, né? Fonologicamente falando. O que você colocou nesta? Letra A. Ótimo, vamos lá. Venha comigo. O porteiro assistia a toda a cena. Pessoal,
Assistir, como já vimos na própria prova, na correção, assistir no sentido de ver é verbo transitivo indireto, tem regência própria. Assistir no sentido de ver é VTI, pede preposição a. Pediu preposição a, tá? Só que toda é um pronome indefinido que não pede artigo, então eu não tenho o segundo requisito de crase. O que é crase? Fusão, soma, junção de preposição a mais artigo a. Se eu tenho uma palavra que não pede o artigo a, não há que se falar em sinal indicativo de crase. O porteiro assistia a toda a cena sem perceber minha culpa. Meu desejo de retornar a flor àquele lugar, ó, retornar a, mais aquele. O que deu? Aquele. Retornar a, preposição a, mais o a inicial do pronome demonstrativo aquele. A mais aquele, aquele com crase. Certo? Aquele lugar no qual ela desabrochara e do qual a furtei. Do qual furtei, lugar do qual furtei a flor. Então, esse a, ele tá do qual a furtei, retomando a palavra flor, certo? Não há que se falar aí em crase, tá? É um pronome. Lugar do qual ela desabrochara e do qual a furtei, né? Furtei a flor. Isso. Tá? Gente, é isso. 15 questões, muito bem elaboradas, de maneira justa aí, pegou todo o edital, conforme prometido pela banca. Ela entregou uma prova justa, bem feita, bonita. Espero que você tenha ido muito bem, tá? Que essa correção aí sirva para que outros alunos que não prestaram esse concurso como ponto de partida aí para o início de um estudo aí bastante valoroso, que você siga firme no seu propósito. Espero de coração a aprovação de vocês neste concurso, mas também espero que você siga firme aí nos simulados, em outros concursos, sempre buscando melhorar, sempre buscando progredir aí na sua vida profissional. E nós estamos aqui no curso Pimentel para auxiliá-la nessa sua caminhada de vitória. Muito obrigada e até a próxima.